vocês vão conhecer o estetoscópio do ortopedista. Mas antes eu vou contar uma história envolvendo estetoscópio, esse estágio aí nos Estados Unidos. Perguntei pro médico que eu ia acompanhar o que eu precisava levar, todo tipo de material. Ele falou assim, falou um monte de coisa ali, mas o que mais chamou a atenção foi que ele disse assim, traz o estetoscópio. Aí eu pensei, nossa, pô, esses ortopedistas dos Estados Unidos, os caras são realmente técnicos aí, os caras estão usando estetoscópio. Levei meu esteto na mochila, aí a gente estava atendendo, segunda semana de estágio, a gente estava atendendo um paciente com uma queixa de ombro, e aí eu vi que ele tinha um sinal semiológico de insuficiência aórtica. E aí, antes disso, o Dr. Diego Lima estava me dando um discurso sobre que a gente deveria ser proativo, que a gente não deveria perguntar o que fazer. A gente deveria ver as coisas e agir, que não se deve ficar perguntando, se deve simplesmente agir e tomar a frente, ter proatividade. Então, eu, sem pedir para ele, avisei o paciente que eu ia estar de volta em 1 minuto. E o Dr. Lima tava ali escrevendo a história, olhando o exame de imagem no computador. Saí da sala, fui correndo na minha mochila, peguei o esteto e voltei. E aí tentei auscultar o paciente, né? Auscultei um sopro aórtico e fiquei quieto. Perguntei se ele consultava com... Na verdade, perguntei se ele consultava com o cardiologista, mas eu não disse que tinha achado nada. Aí o Dr. Lima tirou da sala, assim, falou comigo, assim, em inglês, né? A gente só falava inglês comigo. Perguntou assim, que diabo foi isso, cara? Tá louco? Aí, aí depois a gente liberou o paciente. Ele falou assim, nunca mais faça isso. Aí ele liberou o paciente, depois na hora do almoço lá, eu contei, pô, tu disse pra trazer um esteto, eu vi o único momento que eu poderia ter que usar esse esteto aqui, e aí eu vi que era a minha oportunidade para ser proativo. Ele sim, isso aí fazia parte do trote, só pra te aprender que não se usa estetoscópio na ortopedia. Então, mas lá eu descobri que existe um equipamento ainda mais importante que o estetoscópio, que está se tornando, e não é só na ortopedia, em toda medicina. Que é isso que esse artigo traz, e diversos professores lá dos Estados Unidos, como o de Stanford, eles já trazem ultrassom, isso embasado em evidências, que o ultrassom ele é muito mais preciso que o estetoscópio, e a gente tem um tempo muito pequeno da nossa formação dedicado a aprender a manusear esse equipamento. Então, se alguém quiser ir atrás desse artigo, ele traz essas informações com mais detalhes. Em resumo, esse aparelho, ele é um aparelho portátil que tu consegue ver em tempo real os tecidos e lesões, e ele era utilizado em todos os procedimentos lá nas clínicas, bem como para avaliar eventuais lesões ou hematomas, era superficial, profundo, lesões tendinosas. Dava para avaliar muita coisa com ultrassom, e isso é algo que lá nos Estados Unidos ainda lá eles comentam, esses professores aí como esse de Stanford, eles comentam que o ultrassom ainda é pouco explorado, então, em função do custo. Então imaginem aqui no Brasil, conversando com alguns médicos especialistas, alguns eles já estão comprando da ortopedia, eles estão comprando esse equipamento aqui, especialmente quem trabalha com esporte, que é o Mobson. Eles me falaram um valor de aproximadamente 40 mil. E é um aparelho que tu sincroniza com o celular e tu consegue fazer na beira do campo, na rotina, cobrindo esportes. É extremamente útil, uma vez que tu adquire a habilidade de manusear esse equipamento, porque ele é operador dependente, apesar de ser não invasivo, não ter custo, uma vez se tu já tiver o equipamento, ele é operador dependente, esse método. Então tem que se familiarizar, tem que treinar muito. Sempre que você tiver a oportunidade, vocês peguem o ultrassom.
No meu caso, logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu tava na UTI. Aí eu sabia que lá na UTI tinha eu via eles fazendo em pulmão e fazia em todo o corpo. Quando tinha o tempo livre lá e não tinha intercorrência, eu ficava no meu estágio da UTI com o ultrassom, olhando as mãos, o joelho, entendendo como é que são os tecidos, tentando aumentar o ganho, trocando os probes, apesar de que no caso dos tecidos musculoesqueléticos tem um probe específico mais indicado. E uma outra sacada aqui, conversando com um professor meu, especialista em ultrassom, há décadas, já está quase se aposentando, ele me contou que para quem está começando existe uma barbada que poucas pessoas sabem, que é comprar um ultrassom veterinário. Esse equipamento ele tem mesma qualidade, são os mesmos princípios, mesmas funções, e ele tem um preço muito mais barato em função de não ser tão inflacionado, por ser mais voltado para veterinária. Então fica essa sacada aí para vocês.